Mais uma vez a gente está aqui, fala galerinha do bem, Identidade Jovem começando, nós estamos hoje no episódio 7, a perseguição. Quem já não foi perseguido nessa vida, né? E olha, se prepara, porque tem mais perseguições por aí e a gente vai ver um pouquinho da profecia hoje. Nós estamos juntos aqui com a Stephanie, juntos com o Henrique, com o Matheus. De novo, obrigado por vocês estarem aqui, viu? Vim lá de Rondônia, vim lá da região de Porto Velho, né? De onde você veio. Aqui a Stephanie representando Manaus, aqui a ASEAN, a AMAR, a NRA. Depois também vai ter a galerinha da Sur aí. Fica ligado, fica ligado. E agora a gente vai começar esse tema muito importante, mas antes a gente precisa falar com o nosso Deus. E eu vou pedir aqui para o Henrique orar para a gente. Vamos orar então. Grande Deus e eterno Pai, obrigado por mais uma boa oportunidade de estarmos juntos aqui. Nos abençoe agora na condução aqui das discussões sobre esse tema tão pertinente que é a perseguição. E ajude também nossos amigos para que possam compreender e que todos nós possamos praticar esses ensinamentos aqui para que possamos crescer em Ti. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, gente, a gente está segurando na mão aqui Preparação para a Crise Final. Olha aí, esse livro nós temos aí nessa temporada o desafio de, em 12 episódios, de forma resumida, trazendo as nossas próprias experiências, aquilo que a gente tem entendido de forma prática, para você acompanhar a gente, estude o livro, se dedique, porque, afinal de contas, identidade jovem é você saber o que você tem que fazer para esse momento que a gente está vivendo. Nós somos chamados por Deus para um propósito muito claro e muito definido no livro de Apocalipse, certo? Apocalipse 10 é a nossa certidão de nascimento. Depois, Apocalipse 12 é o nosso CPF. E Apocalipse 14 é a nossa missão. Tá? Então você tem que estar ligado com isso. Tudo isso aqui a gente está discutindo aqui. Até o final a gente vai ficar com tudo muito bem claro em nossa mente. Então eu quero desafiar agora aqui nossa turminha, nossa galera aqui, olha, jornalista, administradora, psicólogo. A gente vai chegar lá juntos, não é isso, galera? Amém. Amém. Então vamos lá, perseguição em geral. O que vai acontecer? Essa perseguição, dá um panorama pra gente aí, Matheus. Pastor, esse é um tema difícil, complexo, polêmico, muito polêmico, mas que tem que ser estudado. A gente encontra um texto em Mateus 24, no verso 8, 9 e 10, que Jesus disse: Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E pastor, a gente pensa que isso é uma realidade do futuro. Só vai acontecer daqui a muito tempo. Mas a verdade é que isso já está acontecendo. Eu vi uma história de cristãos na África. Eles estavam dentro da igreja louvando, adorando a Deus. E um outro grupo de terroristas fecharam a porta da igreja, atearam o fogo e os cristãos morreram ali carbonizados, adorando a Deus. E na Coreia do Norte, aquele ditador satânico, Kim Jong-un, ele manda tanques de guerra passar em cima de pastores e missionários cristãos. Então, essa perseguição, ela não vai acontecer. Ela já está acontecendo, mas um dia a profecia diz que ela vai se alastrar, ela vai chegar no Brasil. E por isso é tão importante nós buscarmos a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a pregar o Evangelho, mas também o mesmo Espírito, ele vai nos capacitar a suportar as perseguições. É Ele que vai nos dar a força, a vitalidade, a capacitação para a gente triunfar sobre as grandes tribulações dos últimos dias. Muito bem, a gente está falando aqui sobre um panorama geral, né, do que é essa perseguição, de forma abrangente, mas a gente quer aprofundar um pouquinho mais. A gente vê aqui, né, o texto lido aí de Mateus, né, 24, fala das perseguições, elas nunca deixaram de existir.
né? A gente sempre teve. Você, por exemplo, Stephanie, já teve alguma perseguição na sua vida? Algum momento assim na escola, alguma coisa familiar, alguma coisa assim? Tinha um amigo? Já teve algum tipo assim, algum tipo de perseguição? Então, eu já tive algumas, mas quando eu comecei a ir para a igreja, eu não sou adventista de berço, né? Então tive assim alguns momentos difíceis na minha vida que dificultaram para que eu permanecesse na igreja, porque a minha família não é adventista, a minha família, assim, ela é católica. Então eu cresci nesse meio e pro meu pai é um pouco difícil eu não estar mais ali seguindo o mesmo caminho que eles. Então eu tive essa experiênciazinha assim com a minha família antes de eu entrar para a igreja. Uau! Alguém mais? E você, Henrique? Como é que foi? Teve algum tipo de perseguição? Ou teve, ou tem, alguma coisa assim? Vez ou outra a gente já encara, né? Claro que, como o nosso amigo falou, quando a gente vai olhar para perseguições de fora, as pessoas são mais perseguidas. Aqui no nosso país ainda impera um pouco de liberdade. Mas mesmo com essa liberdade aparente, a gente sofre. Vez ou outra ali no trabalho, quer seja, pode não ser uma porta fechada, mas tem ali, às vezes, um olhar ou outro diferente no sentido de que você não trabalha no sábado, e a gente já tem muita na cabeça das pessoas aquele estigma, né? Que a gente não come determinado tipo de coisa e não trabalha no sábado, a gente não faz nada, e alguns acham que a gente é preguiçoso. Então, de vez em quando, a gente acaba enfrentando esses preconceitos. Às vezes, alguns tipos de brincadeirinhas, né? Para as pessoas são brincadeiras, mas pra gente acaba ferindo. Eu tô lembrando aqui do meu momento, sabe? Imagino que você que está ouvindo a gente, que está aí no seu aparelho, não sei onde você está, né? O que você está fazendo aí, correndo, qualquer outra coisa que esteja fazendo e ouvindo a gente. Eu lembro muito do meu pai, quando eu disse para ele que eu ia voltar para a igreja. Eu fui desbravador e aí com 17 para 18 anos, o ancião foi comprar um material de madeira para levar para a igreja e eu fui levar lá na igreja. Eu falei, não, eu não vou cobrar nada não, eu vou levar de presente para a igreja onde eu cresci como desbravador. Chegando lá, eu fiquei assim, muito emocionado de lembrar, foi um momento nostálgico, de lembrar dos bons momentos que eu vivi naquela igreja, ali na cidade de Jaguariaíva, no Paraná. E quando eu decidi, ali dentro mesmo, voltar para a igreja, entregando a madeira, descarregando a madeira naquela igreja, voltar para a igreja. Eu contei para o meu pai que eu ia a partir de agora guardar o sábado e tal. Foi muito chato. Houve uma perseguição dentro da minha própria casa. Meu pai, ele não apoiou, ele não queria e ele me mandou embora do emprego. Eu saí do trabalho, eu trabalhava na serraria, eu administrava a serraria dele e tal. Depois de um mês, ele entendeu e me chamou de volta para trabalhar. Só que agora alguns privilégios foram todos cortados. Eu não tinha mais o carro da empresa, eu tinha que ir a pé, e ele pediu para os funcionários não me dar carona. Então, os funcionários passavam embora com o carro, aí eu ia para casa a pé, e eu dava tchau para eles, e estava tudo bem, estava tudo certo. Depois a gente se entendeu, eu e meu pai, ele entendeu os propósitos da minha vida, a importância, né, de servir a Deus, e era muito melhor ter um filho que estava buscando servir a Deus do que alguém que não está servindo nada e tal, enfim. Mas assim, gente, a perseguição ela é muito mais, às vezes, preocupante ao nosso redor, né? Você que é jovem, aí de repente está sofrendo com algum tipo de perseguição, você está aí com uma família que não está te apoiando, como a própria Stephanie está falando aqui dos desafios dela, eu também tive os meus, né? Você também, é interessante, pastor, aí eu vendo a experiência de vocês, eu penso assim que quando a gente tem oposição e perseguição do inimigo, quando você está numa guerra e tem oposição do inimigo, ela já é esperada. Então, de certa forma, você já se prepara para ela, mesmo que é duro, mas você se prepara para aquilo. Agora, a oposição e a perseguição interna no contexto familiar, ou dependendo do tema, até no contexto da própria igreja, dói demais, porque aquilo ali acaba se tornando um fogo amigo. E para o fogo amigo a gente não se prepara, né? Do amigo a gente quer, ou do familiar a gente quer sempre amor e compreensão. Então, quando vem esse fogo interno, aí dói mais, né? E a perseguição, ela é um bom indício, porque revela que nós estamos no caminho certo. Tem uma frase que diz assim: você quer ser igual a Jesus, mas se lembra que Jesus teve um Judas, um diabo e um deserto. Então, as perseguições, elas vêm para moldar o nosso caráter
e nos transformar à semelhança de Cristo. Vocês estão falando aí do contexto de perseguição religiosa, perseguição familiar. Me lembrou a história de um pastor adventista que ele foi à imigração buscar um passaporte para viajar a Jerusalém. E o funcionário disse para o pastor: para que ir a Jerusalém? Quem é Jesus? Um homem comum que morreu como um marginal. E o funcionário, ele começou a profanar, a blasfemar do nome de Cristo sem causa. Qual era a expectativa? Que o pastor reagisse para ele segurar o passaporte. Então, esse é um tempo em que nós estamos enfrentando perseguições religiosas, mas o que a profecia nos mostra é que essa perseguição ela vai aumentar, se agravar, se intensificar até a volta de Cristo. Você verifica aqui, né, que todos nós já passamos por experiências assim, né, e vocês conhecem de repente alguém, né, como você acabou de citar aí, né, Mateus? Uhum. Então a perseguição em geral, ela vai acontecer, e outra, o conflito é entre os mandamentos de Deus, né, e dos homens. O conflito dessa perseguição é o desafio de um dia de guarda, né? A gente vai ter, dentre outros tipos de perseguições, esse como pontapé inicial, assim, né? Mas dentro dessas perseguições nós vamos ter proteção também, né? Amém. E a proteção é divina. E aí, Henrique, o que você acha disso? Isso é maravilhoso saber disso, né? No passado, algumas pessoas perderam a vida, no presente ainda perdem a vida e no futuro perderão a vida. Mas aí alguém pode perguntar, né? Poxa, mas que proteção é essa? Como é que Deus está protegendo o seu povo e tudo mais? Alguns mártires são necessários. No começo da igreja, né? Na igreja primitiva e depois de tudo, a época de Lutero e tudo mais, algumas pessoas morreram. E conforme essas pessoas iam morrendo, a intenção dos seus algozes ela não ia sendo alcançada. Que era o quê? Reprimir para poder acabar com aquele movimento. Pelo contrário, parece que esse sangue ali fazia brotar ainda muitos cristãos a mais. Então, o mártir é necessário. Não é que Deus não protegeu aquele, mas Deus usou a vida dele para que outras pessoas também pudessem conhecer. Então, isso vai acontecer até o final, né? Deus vai estar protegendo e guiando sua igreja até o fim. Agora, depois do fechamento da porta da graça, depois que já estiver os servos de Deus estiverem selados ali, depois que tudo isso tiver acontecido, o mártir já não será mais necessário. Então já não haverá mais morte, inclusive, entre o povo de Deus. Aqueles que estarão vivos ali permanecerão ali até o final, até contemplar a volta do Senhor. Mas até lá, tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um e outro canto da terra. Agora, queridos, o Mateus falou que a gente tem que, como Paulo disse também, né, a gente tem que ficar feliz na perseguição. Porque significa que a gente está no caminho certo, né? Mas isso é difícil fazer, ficar feliz em ser perseguido. Ninguém quer ser perseguido. A gente quer mordomia e calma, né? No geral. Mas isso significa, para nós, também motivo de alegria. E aqui tem uma citação que diz assim: a prisão para nós será como um palácio, pois os ricos na fé morrerão ali e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial. Como quando Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam louvores na masmorra de Filipos. Ou seja, eles estavam presos, mas estavam fazendo o quê? Louvando o nome do Senhor. Alegres ali, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades. Então isso é maravilhoso. Qual é a página? Isso tem que nos amar, está na página 90. Isso é profundo. Lá na última parte ainda desse tópico, tá bom? Então, queridos, isso é maravilhoso saber. Quem sabe somos perseguidos hoje e o que passamos é apenas, de repente, uma ideia ainda longe do que, de repente, a gente vai passar, né, do que aquele povo do fim vai passar, mas isso tem que trazer na gente alegria. E se um dia estivermos na prisão, devemos cantar ali. E se precisar morrer ali, devemos morrer felizes, como aqueles mártires na fogueira, morriam cantando e louvando o nome do Senhor. Amém. Que e um tremendo, ponto importante é esse de vocês falarem que é bom a gente ser perseguido, porque muita gente fala, eu entrei pra igreja, só vou ficar de boa e não vai acontecer coisa ruim. Só e no às Instagram. às vezes, quando acontece, fala, poxa Deus, Só eu me tô aqui. prometeram glória. Tô aqui servindo a ti, tá acontecendo coisa ruim pra mim, porque a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente tem que ser provado também. E é isso. E isso é muito interessante, porque a verdadeira obediência, ela é supracircunstancial.
ela não depende das circunstâncias para acontecer. Um exemplo, a gente se lembra de Jó. A vida de Jó estava quebrada, destroçada. Mas o texto diz que ele se prostra, rasga a sua roupa e diz: Senhor me deu, Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos 16, por exemplo, Paulo e Silas haviam sido chicoteados e aprisionados. Mas à meia-noite, eles estavam adorando e glorificando o nome de Jesus. A gente se lembra dos 3 jovens da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados de morte e responderam: fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraríamos à sua imagem de ouro, ó rei Nabucodonosor. Eles não se dobraram em adorar uma imagem, né? E foram jogados no fogo por isso e saíram vivos, né? Deus protegeu na hora da aflição, na hora desse ponto aqui, né? A proteção divina vai acontecer em meio à perseguição. Isso é legal a gente saber, entender e ter segurança e esperança disso, né? Fantástico, fantástico. E sabe o que me chama a atenção, pastor? Aqueles jovens, eles estavam prontos para morrer, mas nunca para pecar. Eles estavam dizendo: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E me chama muita atenção a coragem deles, que não temeram a presença do rei mais poderoso da sua época. Sabe por quê? Porque não se teme a presença dos reis da terra quando se está na presença do Rei Celestial. Não se teme os governadores desse mundo quando se é governado pelo Espírito Santo de Deus. Vou jogar na roda aqui, pastor Anderson, um pensamento, para que vocês possam pensar comigo, de repente alguém possa até responder. Será então que a falta de perseguição, será que a paz, a tranquilidade, a rede, a sombra, a água fresca, será que produz então de repente a mornidão, a falta de coragem? Será que é na perseguição que a gente é refinado? Eu gosto muito desse tema, viu? Que tem a ver com liderança, tem a ver com atitude, né? Existe até muitas frases sobre isso, né? Você não tem grandes marinheiros sem grandes tempestades no mar, né? Ele não é provado se ele não é experimentado, que tem que fazer um nó rápido, tem que cortar, tem que esticar, tem que puxar. Ele nunca vai se tornar um grande marinheiro. Eu vejo que os nossos desafios é uma didática de Deus para lapidar as nossas imperfeições e o nosso caráter. Nós precisamos chegar no fim de uma carreira espiritual, no fim da nossa vida, muito mais perto de Deus quando nós começamos. Aí eu gostaria de falar uma frase agora que eu acho muito legal. O importante não é como você começa, mas é como você termina a sua vida. O importante é como você termina a sua vida. Você olha para trás e fala assim: eu completei a carreira. Olhe para Paulo, eu acabei a fé, eu fiz o meu melhor. Então as provações, a perseguição só constrói, só ajuda a gente a buscar a fonte de quem pode resolver os problemas de verdade e quem pode nos ajudar de verdade, tirar do fogo, né? Tirar da forca, e se não tirar, como ter a fé suficiente para dizer: fica sabendo, rei, se a gente morrer, nós não vamos deixar de servir a Deus. Então eu acho que a perseguição, as provações, elas virão para nosso crescimento espiritual. Stephanie, diz pra gente aí um pouco sobre dia de repouso como ponto de foco aí dessa perseguição. Então, eu vou começar lendo um trecho aqui do livro. A igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores. Uau, Apocalipse, forte, Apocalipse, né? 12, 17 fala claramente isso aí, né? Exato, a gente assim acha que é fácil de só guardar o sábado. Muitos dos meus amigos, sempre que não são adventistas, falam: é aquele dia que tu não faz nada, não sei o que. Não é bem assim, é o dia que eu mais faço coisa assim, e é um dia muito reconfortante pra mim, porque eu me aproximo muito de Deus. Assim, nos dias da semana a gente tá tão atarefado com tudo, mas o sábado ali é o dia mais importante, que eu me desligo de tudo que eu faço durante a semana e o meu foco ali é Cristo.
Muito bom. Então esse dia de repouso é o ponto focal da perseguição. Porque guardamos o sábado, seremos perseguidos. Isso não é novidade, né? A gente vê o povo de Israel já sofrendo por isso, sendo impedido de guardar os seus mandamentos na Babilônia, em outros momentos de escravidão. A gente vê isso acontecendo já nos primórdios lá da Bíblia e tudo mais. E essa crise, ela vai ser universal, gente. Essa crise, ela não vai ser uma perseguição pontual aqui, ali ou lá. Não, vai ser global, vai ser mundial. Ela faz com que a terra e seus moradores adorem a primeira besta. O capítulo de Apocalipse 13 deixa claro de duas bestas. O que é besta? Na profecia bíblica, besta é poder, né? É um reino, é rei também. Então, aqui nós temos no capítulo 13 de Apocalipse, de 1 a 10, nós temos a primeira, que ela surge aí. Vamos ver aqui, ó, o verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão e seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta e tudo mais. E quando a gente vê esse capítulo, nós estamos vendo poderes religiosos sendo essa força, essa liderança mundial. Então a perseguição pode surgir daí. Outro fator importante é que essa crise universal, ela vai enganar os habitantes da Terra com um dia de guarda. O dia que a Bíblia apresenta é sábado, o dia claro que nós vemos na sua lei, em todos os comentários, nós vemos Jesus guardando, nós vemos ele dizendo para que se guarde o sábado. Os discípulos, depois da morte e ressurreição, continuaram guardando o sábado, ou seja, em todo o período da história tem um povo sempre na terra que guarda o dia de sábado. Interessante, pastor Anderson, porque quando eu só falei que esse poder, essa besta, vai enganar os habitantes da Terra, e como que as pessoas são sempre enganadas ali pelos órgãos do sentido, né? Pela visão, porque tem poder, como você falou. Isso significa o quê? Poder, reino, maioria, talvez, maioria. Mas quando a gente vai para a história do mundo, sempre quem teve ali que levantar a bandeira da verdade sozinho e lutar, às vezes não foi a maioria. Noé entrou sozinho com sua família dentro da arca, mesmo 120 anos ali pregando. Então cuidado, você que nos ouve, cuidado com o encantamento. Porque esse poder, que é um poder político, que vai se unir com um poder religioso e vão dar as mãos, encanta. Mas cuidado. Exatamente. Então a gente vê esse encantamento, né, esse engano, vindo também a partir do verso 11 do capítulo 13, de um poder administrativo, de um poder de uma nação. Né? Você vê já um outro tipo de besta, a besta da terra, a besta do mar e a besta da terra. E você vê esses poderes se unindo e forçando um dia de guarda, que não é o sábado. Eu não sei, pode ser terça, pode ser quinta, pode ser quarta, tem religiões que guardam a sexta, tem religiões que guardam o sábado, tem religiões que guardam o domingo, tem vários dias que são guardados, né? Até tem gente que acusa a gente de guardar só o sábado, sendo que e nos outros dias a gente não é crente, a gente não é cristão os outros dias, como é que funciona e tal. Mas na verdade, existe um dia que a gente deixa de fazer as nossas coisas pessoais, de interesses pessoais, e trabalha exclusivamente para interesses eternos do reino e celestial. E a Stephanie acaba de dar o testemunho dela dizendo que isso é bom, que ela se sente bem, que isso é gostoso e agradável. Então essa crise universal vai começar por causa de um dia de guarda. E isso é muito sério, e a gente precisa cuidar, né, de qual dia é esse, porque as alianças de poderes, elas vão acontecer. Aqui o Apocalipse 13 deixa claro isso, né? Vai se unir esses poderes, né? O poder de uma nação, poderes religiosos, para então forçar um dia de guarda que acaba indo contra os princípios que a própria Bíblia apresenta. Então nós, como adventistas, queremos seguir a Bíblia.
Não é teorias de homens, não é projetos de religião que salva. É a palavra de Deus que pode realmente salvar. Então, é por aqui que a gente está seguindo e caminhando, né? E nós cremos que esse dia deve ser mantido por toda a eternidade, o dia de sábado, né? Outra questão aqui, ó, a imagem da besta. O que é essa imagem da besta de Apocalipse 13 aí, Stephanie? Então, a imagem da besta. Tudo que Deus faz, o inimigo vem lá e faz o contrário. Verdade. Se Deus falou, guarda o sábado, aí o inimigo, não, é outro dia. Então, a imagem da besta é isso, você fazer o contrário do que Deus está falando. Se é para guardar o sábado, não, ele vai lá e vai falar que é para fazer outra coisa. Interessante, ó. Então fica ligadaço aí que a imagem da besta é esse poder, né? Poder de uma nação, de religiões se unindo e colocando um estabelecimento de uma forma mundial, de um processo, de um projeto mundial e de uma imposição mundial. O que nós vamos estar aí como os 3 jovens de Babilônia. E você, jovem que está ouvindo a gente aí, um dia vai chegar esse momento para você. E cuidado, porque assim, às vezes você identificou que poder político é esse, e às vezes você identificou que poder religioso é esse. Mas, segundo o Apocalipse também, quando fala dessa mulher que tem ali uma taça nas suas mãos, e dar de beber, né, também a outros movimentos, então fique de olho, porque às vezes você olha assim e fala assim, não, eu não estou pertencente a esse sistema religioso, mas às vezes você está em ramificações que bebem dessa mesma mentira. Legal você falar desse negócio de beber, porque a taça que essa mulher simboliza uma mistura de verdade com mentira. Então, o vinho é para embebedar as pessoas, ou seja, essa taça de Apocalipse 13 na mão da mulher, ela está dando, mulher simboliza igreja na profecia, a profecia está dizendo que esta igreja, ou estas igrejas, estão dando de beber um vinho, e esse vinho é o quê? Esse vinho é a mistura de verdade com mentira, por isso que você tem que tirar a prova sempre da palavra de Deus. Não fique aí com fábulas na mente, lendo coisas que talvez não estejam de acordo com a palavra. Confira sempre na Bíblia. Confira cadê o texto bíblico, cadê a referência bíblica disso, dessa teoria ou então dessa teologia. A gente precisa pesquisar e conferir na palavra de Deus. Né? Abandono das cidades, Henrique. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Como é que é? A gente vai ter perseguição, a gente vai ter que sair das cidades, né? Isso aí é um fato. Então, assim, vai chegar a hora em que haverá, por consequência da perseguição, a necessidade de que esse povo ele saia desse foco principal dos grandes centros. Né? Tem um texto aqui que fala, ó, página 111, no meio do parágrafo. Muitas famílias, à medida que o Senhor abrir o caminho, abandonarão as cidades, antecipando-se à crise. Por muitas razões válidas, escolherão para sua residência um ambiente rural, que favorecerá o bem-estar físico e espiritual. Ali, numa parcela de terra, poderão cultivar alimentos para sua família, porque assim as coisas vão ficar difíceis. Vai chegar o tempo em que a liberdade não será fácil ter acesso às coisas, né? Então assim, poxa, você faz parte desse movimento, você guarda esse dia, então você já vai começar ali a ser excluído de algumas coisas, a ser o foco na cabeça das pessoas. Inclusive vai chegar um momento em que essas pessoas que guardam o dia que o Senhor pediu vão ser tidas como as causadoras de algumas coisinhas que vão cair aí, que depois a gente vai estudar também. Eles vão entender que é por causa desse povo. Então esse povo vai estar ali de certa forma vulnerável, então vai precisar comer, vai precisar alimentar a sua família. Então sair desses grandes focos, dessas grandes cidades, será ali talvez uma saída para esse povo, de acordo com as escrituras. E é profético, pastor, que muitos serão perseguidos, os fiéis, todos serão perseguidos, e acontecerá que muitos serão mortos. Isso é uma realidade, mas eu penso que isso não é algo que deve gerar pavor, nem medo. Isso me lembra uma história de uma jovem cristã do primeiro século chamada Perpétua. Ela tinha 18 anos, ela estava sendo torturada pelo carrasco até a morte. Quando cheia do espírito, ela disse para o carrasco: se eu viver, eu te venço. E se eu morrer, eu te venço também. Porque Jesus
ele há de me ressuscitar. Como está escrito em Filipenses 1:21, o viver é em Cristo e o morrer é lucro. Como está escrito no Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Maravilha, olha aí, você tem que manter-se fiel em despeito de qualquer perseguição. Não é isso, Henrique? O que você acha aí do que o Matheus acabou de falar? Com certeza. E ainda complementando sobre a questão das saídas dos grandes centros, olha o conselho, pastor, e Stephanie, Matheus e amigo que nos acompanha, olha o conselho que nos é dado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. É claro, então, de repente aí, quem pode fazer já investimentos, pensando nesse tempo do fim, porque está perto. Às vezes a gente olha como uma coisa distante, então assim, já às vezes sair desses grandes centros ou ter ali alternativas, faz parte do plano de Deus, faz parte do plano de Deus para o seu povo também. Então que possamos estar aí vivendo dentro desse plano, porque é para nós, é para mim, é para você que está ouvindo, é para todos nós aqui. Nós não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando do povo de Deus que vai se reunir no final para encontrar com o seu Salvador. E na verdade, né, todas as religiões têm pessoas sinceras e pessoas que estão buscando claramente o poder de Deus. Como disse Jesus, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, que precisam ser conduzidas, ou seja, tem a igreja invisível de Deus, né? A gente que como ser humano bota placa, nome de placa, mas quando na verdade Deus, ele tem a religião dele vendo o coração de cada um, porque a gente não vê o coração, somente Deus, né? E eu queria finalizar, você que está aí ouvindo a gente, desafiar você a não ter medo da sacudidura. Aliás, não ter medo da perseguição, né? Sacudidura, perseguição. Eu lembro da minha avó estudando a Bíblia comigo e ela dizia, eu não quero ficar na perseguição, porque vai ser muito sofrido. A minha avó já tinha uma certa idade, ela gostava de fazer bordados para um pano de prato, para vender os panos de prato, para comprar cesta básica para dar para os pobres. E ela morreu fazendo isso. Tanto que uma vez ela tropicou na calçada tentando vender esses panos de pratos, quebrou o ombro e com o ombro quebrado, inflamado, fez cirurgia, continuava fazendo pano de prato. Aquilo marcou, né? Essas coisas são importantes para a nossa construção espiritual. Marcou minha vida e mostra que mesmo que você sinta algum tipo de medo, entregue para Deus. Olha só a segurança que ele dá para você, em Apocalipse capítulo 15, verso 2 e 3. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então é uma esperança, é a segurança, essa é a nossa vitória, o cântico de vitória para aqueles que passarem, suportarem a grande perseguição e continuarem fiéis. Jovens, continuem firmes e fiéis, e que Deus abençoe muito, muito vocês. Fiquem ligados aí nos materiais, aqui no link abaixo, no nosso material, você pode buscar, vamos ter aí PDFs para você poder usar no seu pequeno grupo aí. Um grande abraço e até a próxima lição. Olha aqui, próxima lição é sobre o episódio número 8, sobre o Espiritismo. Então, fica conectado aí e a gente vai se falando. Não esquece, hein? Convida seus amigos, compartilha, entrega isso aí para o pessoal da faculdade, no seu pequeno grupo, onde você quiser estudar as profecias. Esse momento, a identidade jovem, é para você saber claramente qual é o seu papel no ponto da história em que você está vivendo. Bom, a gente vai encerrar com uma oração. Por favor, Stephanie, ora para a gente. Oremos. Senhor, mais uma vez agradecemos por você estar aqui conosco, nos guiando nesse estudo tão complexo, Pai. Que nós sejamos sempre firmes em Tua palavra, que nós nos encontremos, Pai, no céu, no glorificando. É isso que eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Tchau, tchau.